A pirâmide que você aprendeu na escola, que você viu na TV, que você viu nas revistas, continua valendo? Então fica com a gente no podcast de hoje que eu e o Dr. Daniel vamos responder todas essas perguntas para você. Então, fica aí com a gente. E hoje eu estou aqui com o Dr. Daniel Fonseca, nutricionista, pós-graduado na área de nutrição comportamental e neurociência da nutrição. Isso, Gente, neurociência e comportamento alimentar. olha o que a medicina está trazendo aí, olha quanta evolução. Dani, seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje e poder falar de um assunto tão importante. Ainda mais agora, né, que o povo está virando a pirâmide de cabeça para baixo. Exatamente. Aconteceu meio que essas semanas, né? Ao longo dessas semanas aí, o pessoal está comentando bastante, né, sobre esse assunto. Galera da carnívora, da Nossa, tá todo cetogênica, mundo, né, tá comemorando, animado, né? né? Mas, Dani, quando essa pirâmide tradicional que nós conhecíamos até uns dias atrás foi criada, qual que era o objetivo dessa pirâmide alimentar? Era orientar a população, qual comida deveria comer, como que funciona isso? Qual foi o objetivo disso? Certo. A pirâmide alimentar, voltando um pouquinho no tempo, né, ali na década de 60, a gente tinha o Norman Borlaug, que era um norte-americano, que ele começou a perceber que estava faltando comida para a população, né? E aí, dentro desse contexto, ele começou a trabalhar. Ele foi um dos pioneiros, idealizadores ali da Revolução Verde, onde começou a haver uma mudança genética nas sementes, principalmente de trigo e milho, né, para que elas fossem Produzir mais. exatamente, para que elas crescessem mais rápido e fossem mais resistentes. E aí, 10 anos depois, na Suécia, né, começou ali uma ideia de criar essa pirâmide, só que ela se consolidou mais ali na década de 90 pelos norte-americanos e seguiu nessa pirâmide atual, antiga pirâmide, né, que a gente conhecia, o um órgão americano lá, FDA, né? exatamente, departamento agrícola, criou essa pirâmide onde na base a gente tinha os carboidratos, né? E aí, essa pirâmide, essa ideia de que faltava comida para a população, onde havia muita desnutrição, houve essa ideia de se basear numa pirâmide energética para a população, baseada em Vamos dar mais quilocalorias. caloria pro povo. Exatamente, mais energia para que acabasse com a desnutrição no planeta. Ou seja, a preocupação não era, não, vamos nutrir a nossa população. Exatamente. Porque a gente sabe que carbo não nutre ninguém. Dá Uhum, energia, né? Lógico, tem o seu papel, mas a nutrição exatamente. precisa de algo muito mais do que o carbo. Então, a base da pirâmide era os Os carboidratos. carboidratos. E aí vinham os vegetais, legumes, depois num terceiro quadrante vinham ali os laticínios e as proteínas, né? E por último ali os açucarados, doces, né? Pelo menos essa ideia de que os açucarados já não faziam tão bem, Já eles é tinham, antiga. já é antiga, né? Mas a questão mesmo dessa pirâmide era voltada para essa questão de desnutrição. Se a gente olhar nessa década de 70 a 90, né, a população brasileira era muito mais desnutrida, então a gente tinha aí 6% da população obesa, enquanto 9% da população brasileira era desnutrida. E aí, com o passar dos anos, isso foi se invertendo. Eu acho que, Dani, É, acho que está invertendo o seguinte. Hoje nós temos aí 60% da população com sobrepeso e obesidade exatamente. desnutrido. Ou Exatamente. seja, o cara está obeso, mas não está nutrido, porque o cara está acima do peso, Uhum. não quer dizer que ele está nutrido, né? Sim, exatamente. Mudaram muitas definições mudaram ao longo do tempo, né? Porque antes a gente tinha uma desnutrição baseada nessa falta de energia, né? E hoje a gente tem uma desnutrição mais baseada na quantidade de músculo que a pessoa tem. Então a gente pode ter uma população obesa que não tem uma quantidade de massa muscular Como você falou assim, que as coisas mudaram saudável. muito ao longo dos anos, eu lembro de um grande mestre, professor Dr. Enio.
Sim. O professor falava assim que a medicina é a ciência das verdades transitórias. E agora com a inversão aí da pirâmide alimentar, poxa vida, eu falo assim, nossa, quanto conhecimento. Sim. Porque hoje o que era verdade há 5 anos, 10 anos, nós temos Uhum. coisas que o que era verdade o ano passado já não é mais na Sim, medicina. sim, com certeza. Então a gente precisa ter uma certa cautela, um certo cuidado. Mas na sua opinião, ô Dani, essa pirâmide alimentar da qual nós conhecíamos, opinião pessoal sua, ela era uma pirâmide que na sua concepção estava correta ou tinha realmente problema e precisava ser corrigida? Ela era uma. Ela era uma pirâmide contextual, né? Como a gente estava conversando, ela estava contextualizada a um mundo que não havia tanto conhecimento. Então tinha aquele conhecimento de que a nossa população estava desnutrida, então era preciso um material educacional, mas não necessariamente um material baseado numa diretriz Quer dizer, não é metabólica, por exemplo. evidência Não é uma científica, evidência científica, tanto que era feito pelo departamento agrícola, né? E aí tudo a ver, né? as pessoas. Tudo a ver. Tanto que a galera da carnívora cetogênica gosta de usar esse dado como algo para confirmar ali de que, nossa, as pessoas, um departamento agrícola quis definir o que era saúde, sendo que isso poderia ser baseado ali no que eles mais queriam vender, que eram esses bens de consumo, né, baseados em soja, trigo, milho. Então Não sei eles se você gostam de já usar ouviu falar esse das Blue Zones, argumento. já ouviu falar das zonas azuis? Já, Não. nossa, tem uma série incrível Ah, tem uma sobre série, isso. inclusive um documentário bem interessante. Eu assisti o documentário e li bastante sobre o trabalho. Uhum. Inclusive, eu sou adventista, né? Do Ah, é sétimo mesmo? dia. E um dos povos da Blue Zone são os adventistas do sétimo dia de Loma Linda, Sim, que tem uma dieta predominantemente vegetariana. vegetariana. Né? E aí, assim, aí a gente voltando aqui para a questão religiosa, eu como sou cristão, acho que você também, né? Sim, sou Então, cristão. eu olho com tanto cuidado para o que a ciência publica, porque hoje a gente consegue provar muita coisa. Então, Uhum. Dani, eu tenho usado na minha prática clínica alguns preceitos bíblicos. Por exemplo, Deus criou o homem, depois falou assim, ó, coma de tudo que a terra produz. Sim. Ou seja, vegetais, legumes, frutas, Aham. verduras. Posteriormente, Deus liberou a carne. Uhum. Né? Não todos os animais, mas a grande maioria dos animais. Sim. Então, assim, eu sempre acreditei que a carne não era prejudicial para a saúde. Então, assim, Uhum. Deus não criou a carne para o homem e falou assim, ó, come isso aqui que você vai se ferrar e você vai adoecer. Sim. Tá? Só que eu vejo que o problema não é o comer a carne, mas o tipo de carne que a gente come. Uhum. Sim. Claramente a gente consegue ver uma definição. Se você for para Rondônia e comer a carne lá de casa, que meu pai cria o gado, mata, Uhum. e comer a carne que você compra aqui no açougue ou aqui na Swift, Vai cara, ser é totalmente impossível. diferente. A carne do boi criado a pasto é uma carne. A Uhum. carne do boi criada a confinamento é outra carne. Sem contar a quantidade de substâncias que é colocada dentro dessa carne, Sim. que faz parte do desenvolvimento do boi. Mas aí vem o FDA, agora, né? Os Estados Unidos fala assim: vamos inverter esse negócio. Conta pra gente como é que tá isso aí agora. Agora, essa pirâmide, ela traz um pouco mais de diretrizes metabólicas. Então, ela é uma nova pirâmide que está mais contextualizada com o que a gente está vivendo na atualidade. Então, antigamente, quando a gente pensa, por exemplo, nas proteínas, que é o alimento que está na base, né, que é o macronutriente que está na base hoje em dia, a gente já pode passar a pensar nesse macro como um macro construtor, né? Então ele está correlacionado a todos os Um nossos tijolo tecidos, é o tijolo. faz parte de uma construção de uma casa. O alicerce, a Exatamente, base. exatamente. Então, dentro desse conceito, né, de macronutrientes, que antes era algo mais isolado, hoje a gente está trazendo mais a importância de cada um desses macronutrientes. A gente sabe que hoje a proteína ela tem uma correlação com a saciedade, então ela ajuda a modular a fome das Ainda mais no pessoas. país, nos países, ou no mundo, né? Como está hoje o obeso. Uhum, Você pega países aí com exatamente. mais de 60% da população com sobrepeso e obesidade. Sim, Os com Estados Unidos certeza. ultrapassa isso.
E as pessoas estão desnutridas Sim. do ponto de vista de que elas estão com essa massa muscular baixa, né? Então, essa massa muscular baixa vem disso, do antigamente a pessoa misturava vários carboidratos no prato e tinha a mistura, né? Arroz, macarrão, feijão, Farofa, farofa. E exatamente. sem contar que muitas vezes ele colocava legumes ali em cima, né? Sim, às vezes só tinha um ovo, né? Que nem é Ah, tão proteico assim. E a carne, olhe lá, é algo que ainda para algumas pessoas não é algo tão acessível, né? e aí o Trump vem e fala assim, não, vamos mudar esse negócio aí. Vamos Aham. inverter a base. Mas assim, o que eu fico pensando, né, cara, essa pirâmide vem desde a década de 70, né? Uhum, sim. Um tanto de estudo que nós tivemos, por que, que os caras não mudaram isso? Essa é uma ótima pergunta. É, conforme foi passando o tempo, né, que eles foram se atualizando, principalmente quanto a essa questão metabólica, foi se entendendo o quanto os carboidratos, por exemplo, a alta ingesta, junto com o avanço tecnológico, então quando a gente fala do avanço tecnológico dentro da alimentação, a gente vê que hoje a gente tem muito mais ultraprocessados e eles são muito mais acessíveis, né? Antigamente o chocolate não era algo tão acessível quanto é hoje, quando você entra numa Americanas e tem 5 barras por R$ 10, né? Então, e nem é E eu chocolate de achei isso que eu ia verdade. falar, não é nem chocolate de É, verdade ali, né? Porque, meu Deus, ali é só açúcar e não sei nem o que tem ali dentro. exatamente. Então, esse avanço tecnológico, junto com essa pirâmide contextual lá de trás, fez com que as pessoas acabassem ingerindo grande quantidade, não tem saciedade, não tinha nenhuma modulação Sem nutrição. energética, sem nutrição, não se falava de resistência à insulina, pico glicêmico e tal. E aí, essa pirâmide de agora, ela traz mais desse conceito metabólico, né? Dessa nutrição metabólica. Então faz mais Dani, sentido. explica para nossa audiência o que significa uma nutrição metabólica. Uma nutrição metabólica, vamos lá. A nutrição metabólica, ela tem uma correlação com a função de cada micro e macronutriente que você vai ingerir. Então, quando a gente fala de nutrição, estamos falando de atender às nossas necessidades individuais de cada micronutriente, macronutriente, para que a nossa máquina aqui, né, o nosso carro, funcione de forma ideal. Então, dentro desse contexto da nutrição metabólica, quando a gente olha essa pirâmide atual, a gente tem os macronutrientes responsáveis pela construção de tecidos, a gente tem os macronutrientes responsáveis pela função hormonal, a gente tem os macronutrientes responsáveis pela função energética e os micronutrientes que funcionam como pequenas ferramentas que vão auxiliar também esses macronutrientes. Então, assim, como você estava falando, a proteína é o tijolo da casa, né? As gorduras, elas têm essa função mais reguladora no nosso organismo. Já que você entrou aí no nome gordura, na sua opinião, você, com base no que você estudou, com base no que você tem de conhecimento, a Uhum. gordura saturada, a gordura do boi, lá, da picanha, do porco, lá, faz mal ou não para a saúde? Então, tudo é uma questão de quantidade, né? Então, a gordura saturada, ela é sim importante para o nosso organismo, porém, as concentrações que a gente encontra nos alimentos atualmente, elas estão totalmente descompensadas. É, um, é até uma forma da indústria de aumentar a palatabilidade e, de certa forma, viciar as pessoas nessa dopamina barata, né? Deixar mais gostoso. Exatamente. E aí isso leva a E população a consumir mais, né? fala para nossa audiência aí, o cara que gosta daquela picanha gordurosa, Aham. sabe? Assim, quando você assa aquela picanha assim, que fica aquele filetão de gordura. Uhum. Aquilo faz mal para a saúde? Ela, digamos que sim, né? De um ponto de vista geral do que a pessoa vai comer no dia inteiro, é uma somatória, né? Do que você faz no dia. Não necessariamente aquela gordura em específico naquele momento é o que vai te fazer mal, e sim o que você está fazendo ao longo do dia. Ou ao Então, longo da semana, ao do longo da mês? Não. semana, do mês. Então as pessoas muitas vezes elas querem achar um alimento que seja o vilão, né? E, na verdade, é sempre esse contexto da quantidade, frequência em que você faz. Eu sou um nutricionista que eu sou muito mais Equilibrado. flexível, sou mais equilíbrio. Não acredito muito nessa questão da restrição,
mesmo porque quando a gente fala do ponto de vista neurociência e sobrevivência, tudo que é muito restrito Impossível de se manter. é impossível de se Quando manter. eu vejo a galera O- falando aí, ó, dieta da selva, dieta da roça, dieta cetogênica, Aham, isso não funciona, cara. sim, Isso vai funcionar para um mês, 2. Ninguém exato. consegue viver 30, 40 anos ou até 3, 4 anos comendo só isso. É impossível. Sim. E muitos advêm ainda e defendem, não, que isso vai emagrecer e te manter saudável. Cara, pode até te emagrecer. Te manter saudável por muito tempo não vai. Porque o nosso corpo precisa de outros nutrientes. É por isso que eu sempre advogo assim, cara, para mim a dieta perfeita é a dieta que Deus criou. O que Deus criou? Legumes, frutas, verduras e carne. Sim, Ou seja, se ele criou legumes, frutas, verduras e carne, é para você comer de tudo um pouco. exatamente. Não é pra você comer só uma coisa. Aham, Ah, mas eu não acredito em Deus. Ah, então vai se ferrar. Mas eu acredito. E para mim, a base até dos estudos científicos hoje, para mim, a base é a Bíblia, cara. Porque assim, não dá. Hoje a gente consegue provar absolutamente tudo que a gente quiser com base na ciência, na pseudociência. sim. Ah, eu quero provar que gordura faz bem para a saúde. Cara, eu consigo fazer um trabalho científico e provar. Tem muito desse viés, né? Sim, hoje, por exemplo, a gente tem aí no emagrecimento, por exemplo, estudos de 60 semanas de medicamentos. A eficácia do medicamento é simplesmente fantástica. Cara, 60 semanas na vida de uma pessoa de 80, o que é isso, velho? É nada. Sim. Não é nada. É a mesma coisa na cardiologia, a gente tem estudos que acompanham o paciente por um ano. Nossa, esse procedimento foi sensacional. Olha, salvou a vida. Cara, um ano. Um ano tem o quê? 80. Quantas semanas tem um ano, gente? 52. 52 semanas. Imagina, um ano tem 52 semanas. Aí você faz um estudo com 64 semanas para aprovar um medicamento para a pessoa usar o resto da vida. Como a gente vê, tá vendo muito aí hoje com os inibidores de LP1 e outros mais, Sim. né? Não que eu não use, cara, eu sou super a favor, né? Da dieta como ferramenta para o emagrecimento, do remédio como ferramenta para o emagrecimento, do exercício como ferramenta, da bariátrica como ferramenta, da psicologia como ferramenta. Mas hoje em especial os carnívoros aí, né? Eles estão comemorando achando que, poxa vida, nós éramos os caras, nós encontramos, nós já falávamos disso. Cara, acho que todo bom profissional que estudava já sabia disso. Né? E já prescrevia isso, como você prescrevia, como eu prescrevo nos meus pacientes. Sim. Algo balanceado, não algo restrito como só carne ou só mato ou só isso ou só aquilo. Não, acho que, na minha opinião, o ser humano ele precisa de tudo. Sim. Né? De um composto, não algo isolado. Voltando até na pirâmide, né? A pirâmide ela é algo muito simplista, né? Você Sim, não total. come a pirâmide. Você tem, por exemplo, países que usam o prato saudável, por exemplo, Sim. né? E aí o prato saudável é o que traz para um contexto mais prático da rotina da pessoa, né? E voltando um pouco na pirâmide também, essa simplicidade não explica a complexidade que é o ser humano. Não tem como, é impossível. Impossível. O ser humano ele é baseado em cultura, é baseado na identidade dele, nas crenças. Então você querer pegar uma pirâmide e querer padronizar, cara, um indiano vai querer te matar, entendeu? Não só isso. Quando a gente fala de emagrecimento, de obesidade, você pega estudos aqui da USP, você tem um estudo que foi feito em 2023 aqui com 200 e... esqueci exatamente quantas pessoas. Cara, eles acompanharam por 2 anos as pessoas pós-cirurgia bariátrica. Você imagina que 92% dos bariátricos voltaram a ganhar peso depois de 2 anos da cirurgia. Olha a complexidade que é o ser humano. Agora, achar que uma pirâmide é a base nutricional do ser humano, eu acho que é um pouco de inocência, né? Imagina exatamente. A pirâmide na China. Exato. Imagina que os caras, no Japão, os caras só comem arroz. Na Índia. Na Índia. Né? Então, assim, eu até falei dos indianos querendo bater na gente, porque, pô, eles veneram um animal lá. Botam um boi no prato dele. Pô, isso tá de brincadeira, né? Não vai dar certo. Mas, Dani, existe, por exemplo, a gente já sabe que essa inversão da pirâmide, ela traz sim alguns benefícios, até porque foi baseado, dessa vez foi o FDA, né, que acabou, pelo que eu li, acho que foi o FDA que acabou normatizando isso,
com algumas pesquisas que antes nós não tínhamos na pirâmide antiga. Sim. E eu acho que isso se faz muito necessário em virtude... Por exemplo, olha o Brasil hoje. Olha os Estados Unidos hoje com obesidade. Sim. Se a pessoa come mais proteína, ele vai ter mais saciedade, ele vai estar mais nutrido do ponto de vista metabólico, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista Sim. de músculo, né, e menos obeso. Sim. Mas, na minha opinião, acho que precisa de equilíbrio. Sim. Equilíbrio. Como que você trabalha no seu consultório com os pacientes? No consultório eu busco trabalhar, como eu falei, sou nutri das emoções, então eu busco trabalhar muito mais essa parte comportamental e emocional do paciente, porque eu acredito que antes de você entender o que colocar no seu prato, é importante você entender por que você come daquele jeito. E aí envolve as crenças, as emoções, o padrão alimentar, cultura. Então as pessoas atualmente elas estão querendo achar uma verdade absoluta externa, sem antes trabalhar a parte interna, né? De se autoconhecer. Então eu gosto muito, eu falo que a nutrição vem exatamente disso, do ato de nutrir, no qual você pensa no alimento que vai te favorecer metabolicamente. Mas quando você fala de um contexto alimentar, né, comportamental alimentar, você traz tudo, você traz o que você coloca no seu prato, as pessoas que você se relaciona, de onde você veio, o que você consome de conteúdo na internet, tudo isso influencia na alimentação. Hoje você sai de São Paulo, vai para o Nordeste do Brasil, é uma cultura totalmente diferente. A comida é diferente. Você vai para Rondônia, idem, a comida é diferente. Sim. É por isso que é importante essa individualização, e em especial a gente que trabalha com saúde, né? Mas qual conselho você daria, Dani, aí para as pessoas que estão nos assistindo sobre qual a importância da alimentação, qual a importância da carne, qual a importância da gordura, qual a importância dos legumes, das frutas, das verduras, né, dos micronutrientes na alimentação? Certo. E para quem está acima do peso, o que precisa fazer? Certo. Você acha que só dieta é o suficiente para a pessoa emagrecer? Não. De forma definitiva? Assim, nessa pirâmide, quero até trazer algo que eu acrescentaria, mas que não tem nada a ver com a alimentação, mas eu acredito que seja um ponto crucial, seria as pessoas pensarem no sono primeiro. Dormir melhor, né? Porque o dormir é algo que vai regular todo o resto. Então, buscar melhorar cada vez mais o seu sono, esse é um ponto importante. E aí, quando a gente parte para o contexto alimentar, eu diria para os telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, se atentarem na pirâmide, porque a pirâmide atualmente, essa pirâmide atual, ela está trazendo bastante esse conceito metabólico voltado para proteínas e qualidade de vida, regulação dos hormônios, regulação do apetite. Então, uma pessoa que se alimenta bem, consumindo proteínas, consumindo gorduras boas, vegetais, isso faz com que ela não entre naquele looping de ficar comendo os ultraprocessados, carboidratos, coisas fáceis, que vão afetar não só o corpo, mas a mente nas delas. Dietas da moda, né? Entrando nas dietas Esses da moda. dias eu atendi também. um paciente que estava numa dieta cetogênica absurda. O cara pipocou, velho, dor em tudo quanto é lugar, ácido úrico lá em cima. O cara fez uma hiperuricemia ferrada. Sim. Aí eu fui ver o cara fazendo dieta cetogênica. Falei, irmão. Sim. É por isso que quando nós criamos o programa, o PMC, que é o Programa Mente e Corpo, a gente leva, voltado para o emagrecimento, a gente leva em consideração tudo. A mente, as emoções, o corpo, a atividade física, o sono, o metabolismo, o hormônio. Mas em especial, a gente leva muito em consideração que é o que move o ser humano, são as emoções, cara. As emoções, com certeza. Sim, e hoje eu considero, por exemplo, o alimento, a comida, como vício para algumas pessoas. E a gente sabe que o viciado, a pessoa que busca o alimento como vício, que come a comida por vício mesmo, porque não tem necessidade, come além do necessário,
como diz o Dr. Gabor Maté, na verdade, a busca para resolver um problema que está dentro dela. Ou uma forma de sobreviver. Sim. É uma pessoa que tem uma dor muito forte dentro dela, e essa dor, o cérebro, em forma de buscar algum tipo de alívio, encontra na comida, ou encontra no álcool, ou encontra no tabaco, ou encontra em cortar pulso, pornografia, exercício físico, academia, um monte de coisa. Sim. E talvez por a comida ser o prazer mais acessível, ainda mais hoje com os industrializados, ultraprocessados que a gente tem, que é uma dopamina rápida, acaba sendo a ferramenta mais usada. Sim. E se hoje a gente não olhar para o alimento como isso, não olhar para as emoções, não olhar para o metabolismo, não olhar para os hormônios, não olhar para o exercício, não olhar para o sono, é o que a gente vai ter aí daqui 1, 2 anos, um monte de pessoas magras, subnutridas, ansiosas, estressadas. Cara, a gente vai entrar numa epidemia de pessoas com sarcopenia. Ou a galera faz uma dieta muito restritiva, ela perde lá 10, 15 quilos, mas perde 30, 25%, 30% de músculo. Ou entra num Ozempic, num Mounjaro da vida, perde peso, mas perde músculo junto. Sim. E aí não faz uma alimentação como um nutricionista, como o Dr. Daniel, que vai corrigir esses problemas. Não corrige a parte metabólica, não corrige a parte hormonal, não faz um exercício físico. Então, assim, a pirâmide alimentar, ela tem um papel? Tem. Mas a gente tem que individualizar, a gente tem que contextualizar. Sim. A gente tem que olhar para o ser humano de forma diferente. Com certeza. É muito importante a gente trabalhar cada pessoa como uma pessoa, porque aí vai envolver isso que a gente está falando aqui. Crenças, valores, cultura e problemas individuais que essas pessoas têm, né? Experiências. As experiências individuais que cada uma delas tem, né? Como o Dr. Felice foi um dos pesquisadores que publicou, na minha opinião, um dos trabalhos mais importantes do mundo. Uma pessoa que viveu algum trauma na infância, um abandono, uma rejeição, humilhação, ela tem lá de 3 a 5 vezes mais chances de se tornar um obeso na fase adulta. 3 vezes mais chances, por exemplo, de risco de doença cardiovascular. 7 a 10 vezes mais chances de desenvolver problemas de ordem psicológicas, como depressão, ansiedade. Quanto mais experiência a pessoa teve, maior o risco das doenças. Suicídio, por exemplo, uma pessoa que tem mais, da tabela de 10 que eles pesquisaram, mais que 6 experiências negativas na infância, ele chega a ter um risco de suicídio de 1.200 vezes maior. Ou seja, se a gente trata a obesidade, trata a alimentação, sem levar em consideração isso que você falou, as experiências, a cultura, as crenças, o ambiente que a pessoa vive, se vive na roça, se vive na cidade, se tem condições, se não tem. Sim. Ou seja, é muito individualizado. E a pirâmide alimentar, ela acaba sendo apenas ferramenta. Uma ferramenta educacional, não? Sem sombra de dúvida. Mas aí, você bate palma pro Trump e pro FDA por ter trazido essa novidade? O que você acha? Olha, eu vou falar que eu gostei. Eu acredito que traz um pouco mais de contexto pro contexto que a gente está vivendo atualmente, onde as pessoas elas estão mais tendenciosas a comer alimentos industrializados, ultraprocessados e deixar de lado as proteínas, né? Até porque tinha umas campanhas, né, demonizando muito a gordura, né? Exatamente. As pessoas têm medo de caloria, de gordura, têm medo dos carboidratos, que são cruciais para o nosso organismo, né? Mas aí, qual é o seu prato? O que você come? Meu prato geralmente tem aí os carboidratos, as proteínas e os legumes. O que você comeu hoje? Café da manhã, almoço e jantar? Café da manhã hoje eu comi pão com ovo e requeijão light. No almoço eu comi um caldo de legumes que a minha digníssima fez. Carne moída, arroz e... o que mais? Nossa, tá vendo, né? Chega esse horário aqui, a mente vai embora, né? Mas Bugou. Mas eu sempre busco esse contexto. O senhor estava falando das zonas azuis, né?
Lá eles priorizam boas relações sociais, alimentação saudável, próximo, movimento. Então, desde que a gente viu essa série junto, eu e minha esposa, a gente buscou trazer mais essa questão de exercício físico, atividade física. Então, eu tô indo de bike para o consultório algumas vezes. Então, a alimentação equilibrada, socializar com as pessoas. Então, acredito que é esse conjunto de coisas que faz você ter uma boa qualidade de vida, né? Sem sombra de dúvida. Não existe uma verdade absoluta, né? E às vezes é no simples que você consegue o resultado positivo, não é algo tão complexo. Eu acho que eu tô mais carnívoro que você. Hoje eu comi 4 ovos de manhã e 2 fatiazinhas de pão. Pão sem glúten, né? Eu não como glúten, nem açúcar, nem lactose. E no almoço foi 2 filé mignon e só legumes e verduras e água. Lógico, de manhã cedo eu fiz minha horinha de exercício. Bem básico ali, né? Agora à noite eu vou comer um pouquinho de carboidrato. Sim. Mas, gente, vocês estão vendo que para ter saúde não tem segredo. Exato. Você só precisa de um bom profissional. E o simples funciona. Sempre vai funcionar. Ó, o Dr. Daniel tá aí, nutricionista, lá na Catec. Eu também tô lá. Vocês podem aqui, ó, pesquisar a gente nas redes sociais. Fala aí, Dan. O meu Instagram. Tá lá, @nutri.das.emoções. Meu Deus, tá muito complexo isso aí. Eu tenho que simplificar esse arroba aí, Jesus amado. Dr. Rogério Silva 1, tá vendo como é simples? Dr. Rogério Silva 1. O Nutri das Emoções eu quis trazer um pouco mais de proximidade com o que eu acredito até. Legal, gente. Siga o Darinho aí nas redes sociais. Muito obrigado. Pode chamar no direct lá, marcar uma consultinha, que você vai ter, ó, sem sombra de dúvida, um atendimento diferenciado. Muito obrigado, doutor. Agradeço demais. Deixa aqui nos comentários aí o que você achou da nova pirâmide alimentar. Da dieta da selva, da dieta da roça, das dietas cetogênicas. Sim, dieta da lua. Da lua, dieta da mola, né? Tem um estudo muito interessante que eu estava lendo, inclusive, esses dias, mostrando que 95% a 100% das pessoas que fazem dietas restritivas emagrecem, ganham tudo de novo e ainda tem risco de desenvolver doenças psicossomáticas. Em especial compulsões. Dietas restritivas não funcionam. Sim. Podem te adoecer. Beijo no coração de vocês e até o próximo.